Foi numa conversa anterior aqui, mas que você pode compartilhar, que eu acredito, né? Que foi que se falou, nossa, eu tava em casa e eu tava percebendo que a minha filha tava começando a crescer e eu queria trazer referências para ela. Total. Fala um pouco mais sobre isso. Eu vendi a empresa aos 41 anos. A minha mais nova tinha 3 aninhos, a do meio 8 e a mais velha 10. Ou seja, a menor não tinha nem lembrança do pai trabalhando. Tirei um ano sabático. No final do ano, a minha esposa pediu mais um. Eu comecei até a vir para o Brasil dar mentorias, mas a verdade é que esse projeto realmente a fundo começou quase 4 anos depois. E por um motivo, eu poderia dizer que foi para impactar vidas. Esse é o segundo motivo. O primeiro, qual exemplo eu estava dando para minhas filhas? Papai fica em casa, de chinelo. Hoje, assim, Romane, claro que é legal, eu estou sendo hiper bem remunerado, sendo bem sincero, não muda a vida que eu tenho, não muda a vida que eu tenho. Agora, quanto vale a minha filha de 9 anos, a minha filha, a outra hoje que tem 14, que tem 16, se virar no final de uma palestra há 3 dias atrás e falar, pai, que orgulho, pai. Como eu sou feliz de ser sua filha, que exemplo você está dando, olha isso, pai, as pessoas. Então, esse período, eu digo para você que está sonhando o dia que não vai precisar fazer nada, repensa isso. Nós, pessoas de mentalidade forte, empreendedores, nós fomos feitos para executar, não fomos feitos para atrofiar. Nossa, isso aqui, eu falo, se eu ganhasse 1 bilhão amanhã, o que eu faria? Eu colocaria muito mais energia nas coisas que eu estou fazendo para crescer mais rápido e contribuir mais e gerar mais valor. A minha percepção é, quando eu consigo gerar valor de forma significativa, eu estou gerando emprego, eu estou fazendo a diferença no mundo, eu estou construindo alguma coisa melhor, fazendo a diferença na vida das pessoas e, consequentemente, tendo a chance de ser bem remunerado por isso. Só que tem um ponto, pelo menos a minha percepção, eu sempre acredito que quando alguém paga por alguma coisa, essa pessoa está levando mais valor do que o que ela pagou, senão ela não pagaria. Senão ela não pagaria. Então, se eu tenho um produto ou um serviço que custa X, a pessoa tende a ver como aquilo valendo mais do que X. Eu estou solucionando um problema para o mundo. Eu sou grato ao cara que é dono, sei lá, do restaurante que está me vendendo a comida. Eu sou grato ao cara dono do supermercado, ou o cara do hotel que tem a possibilidade de alugar um quarto, o podcast que está aqui e assim por diante. Então, isso tem muito a ver com a mentalidade de fazer acontecer, do empreendedor. E agora pensando nessa jornada, Tá. quais foram os pontos que você fala, nossa, isso aqui foi um grande desafio, os pontos talvez bem desafiadores. Na jornada do empreendedor, Isso. eu montei a empresa com 27 anos, ainda muito novo. Eu cuidei da empresa nos primeiros anos como uma grande família. Quando veio a crise, eu me senti traído pelo meu time. Hoje, eu penso o seguinte, não, eu é que criei na verdade, não é uma família, é um time. E precisa estar bom para todo mundo. Então, isso é um erro muito grande. Eu me lembro que uma vez também, eu tinha uns parceiros de Brasília e nós entramos numa reunião nos Estados Unidos. E eles falaram, fica tranquilo que eu estou fechado contigo. Depois eu descobri que no meio da reunião, eles fecharam com um concorrente meu. E na época eu me achei traído. Só que se eles não fechassem, eles quebrariam a empresa deles. Então, você precisa ter maturidade para tocar a empresa. Nesses momentos críticos, que eu penso o seguinte, me faltou naqueles momentos maturidade. Maturidade para tratar a empresa como empresa, maturidade para entender que existem situações na empresa que saem do seu controle. Então, são vários pontos de inflexão. Agora, eu acredito que quando você dá o seu melhor, você recebe em troca. Porque, Romane, tiveram situações nesses 14 anos que eu fui tirado dela. Eu fui, assim, coisas ruins que de uma hora para outra, aí cada um acredita, eu acredito muito em Deus, cada um acredita, mas eu acho que só aconteceu comigo porque eu estava preparado para tal. Então você aí, pai, mãe, que está falando para o seu filho, faltam poucos anos para você parar de estudar, para você acabar seus estudos, cuidado com a mensagem que você está passando.
Porque estudar, se capacitar, é para a vida toda. É para a vida toda. Eu falo, quem tá pronto já morreu. Ou vai morrer agora. Exato, porque, cara, como assim? Como quem tá pronto já morreu, para ficar clara a mensagem para quem tá em casa, caso ainda não tenha entendido. Se você conversar com uma pessoa de 80 anos e ela tem sonhos, essa pessoa tá cheia de vida. Se você conversar com uma pessoa de 20 anos e ela achar que sabe tudo e não tem mais nada para aprender com a vida, ela vai entrar em depressão, ela quer dizer que acabou ali. E sonhos trazem dúvidas. Essa pessoa aos 80 anos, ter dúvidas faz com que ela acorde toda manhã com vontade de aprender mais. E é isso que nos movimenta. Muitos dos meus mentorados falam, se eu tivesse vendido a empresa, eu não faria nada. Eu falo, não é verdade, cara. Não é verdade. Cuidado, porque eu já pensei assim. Já aconteceu comigo uma vez, quando eu estava no estresse da minha empresa, eu conheci um cara que tinha feito muito dinheiro e anos depois estava voltando para o game. E eu falei para ele assim, por quê? Ele falou, porque eu estava atrofiando, eu não sabia mais se eu era realmente bom. Aí eu falei para ele, cara, mas se você fizer 10 milhões de reais, você tem 200, não vai mudar a sua vida. Aí ele falou exatamente o que você falou, ele falou, vai mudar muito. Eu falei, não. Sou engenheiro, entendo de matemática, 10 milhões no meio de 200, 250 não muda. Ele falou, muda, sabe por quê? Se eu fiz 10 é porque eu agreguei 20, 30 de valor. Entendeu? Eu gerei valor para ser remunerado dessa maneira. Eu, de novo, provei que eu faço parte do topo da pirâmide. Então, é muito pelo que você falou. Crie relacionamentos e relações relevantes, ricas. E não é rica só em dinheiro. É assim, por que a gente está aqui num horário desse? Porque a gente quer agregar valor. 1 mais 1 está dando 11. A gente quer que uma pessoa escute uma mensagem e mude a vida dela. E é sobre isso. Porque senão não vale a pena, Romani. Senão a vida não vale a pena. E uma das minhas maiores brigas, tem muita gente vivendo meio Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, vida leva eu. Isso não é legal, entendeu? Eu entro nos grupos de WhatsApp de amigos e falo o seguinte, pô, gente, vamos parar de botar o outro para baixo, vamos botar para frente. Ah, não é por isso não, é porque eu acredito que nós estamos aqui para criar valor. Se for diferente, se for para destruir valor, de que vale?